Nas profundezas do tempo, onde os milênios se perdem em uma noite sem fim, um pequeno planeta azul repousa silencioso em uma das bordas remotas da Via Láctea. Este mundo, que aos olhos desatentos parece apenas mais um corpo celeste errante no vácuo, carrega em sua essência um destino cósmico extraordinário. Ele foi designado, eras atrás, para ser o palco de uma vasta e complexa confraternização entre diversas raças planetárias. No entanto, os detalhes dessa saga sideral permaneceram ocultos sob o véu da história esquecida, guardados como segredos sussurrados em esferas que a percepção humana comum raramente alcança. A atmosfera que envolve essa narrativa é densa, carregada com o peso de civilizações que ascenderam e caíram, deixando para trás apenas ecos de uma rebelião que moldou a própria alma da humanidade terrena. Há uma sensação de mistério que permeia cada grão de areia e cada gota de oceano desse orbe, como se a própria geologia do planeta estivesse impregnada de memórias de um exílio distante. O cenário é de uma beleza melancólica, onde a luz das estrelas parece contar histórias de anjos que perderam o brilho e de seres que, por razões que a ciência moderna ainda não consegue decifrar, foram conduzidos a este berço planetário. O tom é de uma revelação iminente, um despertar para uma realidade que transcende os limites do horizonte físico. Existe uma curiosidade latente que pulsa no âmago da existência terrestre, um desejo de compreender por que, apesar de tanta diversidade e potencial, o mundo parece viver sob uma sombra constante de isolamento. Essa sombra não é apenas física, mas vibracional, uma barreira invisível que separa a experiência humana da vasta comunidade cósmica que pulsa além da atmosfera. A introdução a essa jornada não é meramente um relato histórico, mas um convite para mergulhar em uma compreensão mais profunda sobre as origens e o propósito de estarmos aqui. É como se, ao observar o firmamento, a humanidade estivesse, inconscientemente, buscando os rastros de uma herança perdida, de um passado que foi deliberadamente apagado para que um novo processo pudesse ter início. Mas o que teria acontecido para que um planeta tão vibrante fosse mantido à margem do convívio galáctico? Quais seriam as forças que ditaram as regras desse isolamento e por que somente agora as cortinas começam a se abrir para revelar a verdade por trás das lendas de anjos caídos e rebeliões ancestrais? O clima é de expectativa, como o silêncio que precede uma grande tempestade ou o primeiro raio de sol após uma noite eterna. Há algo no ar, uma mudança de frequência que sugere que o tempo do esquecimento está chegando ao fim e que os registros ocultos na noite dos tempos estão prestes a ser encontrados por aqueles que têm olhos para ver. Para compreender a magnitude do que está em jogo, é preciso olhar além das fronteiras do conhecimento convencional e mergulhar em um contexto onde o tempo não é medido em anos, mas em ciclos evolutivos. A história da civilização na Terra é, em sua essência, a narrativa de um longo período de exclusão. Imagine-se um imenso oceano cósmico, repleto de ilhas vibrantes e conectadas, onde a vida floresce em uma troca constante de sabedoria e energia. No entanto, em um canto esquecido desse oceano, existe uma ilha que foi cercada por uma névoa impenetrável, impedindo que seus habitantes vissem o que existe além do horizonte. Essa névoa é a quarentena cósmica, uma medida imposta por forças superiores para garantir que o desequilíbrio gerado em outras paragens do universo não se espalhasse de forma incontrolável. O mundo terreno tornou-se, assim, um receptáculo para correntes de pensamento e formas de vida que precisavam de um ambiente isolado para processar suas próprias quedas existenciais. O contexto é de um exílio espiritual, onde comunidades planetárias inteiras foram trazidas para este planeta azul em um passado tão remoto que a memória física não conseguiu preservar. O que restou foram apenas fragmentos, histórias que se transformaram em mitos e lendas, muitas vezes descartadas pela mente moderna como fantasias infantis.
No entanto, o pensamento científico atual, com seus paradigmas rígidos, muitas vezes falha em perceber que a ausência de prova material não significa a ausência de realidade. O passado existiu em níveis de complexidade que desafiam a imaginação contemporânea. Mudanças geológicas profundas e cataclismos de proporções épicas varreram os registros concretos, deixando a humanidade órfã de sua própria biografia estelar. Por enquanto, as notícias que chegam desse passado são de natureza mística, captadas por aqueles que conseguem sintonizar frequências além do espectro visível. Esse isolamento não foi um ato de crueldade, mas uma necessidade terapêutica e pedagógica dentro das leis que regem o cosmos. A Terra serviu como um berço e, ao mesmo tempo, como uma escola para espíritos problemáticos que precisavam reencontrar o caminho da harmonia. O cenário geográfico e temporal em que vivemos é apenas a ponta de um iceberg, uma fração mínima de uma realidade muito maior que permanece submersa na consciência coletiva. A tensão central que começa a se desenhar é o conflito entre a limitação autoimposta pelo orgulho humano e a necessidade premente de reintegração. O planeta está em um ponto de mutação, onde as velhas estruturas de pensamento não conseguem mais sustentar o peso das novas descobertas. A pergunta que paira no ar, carregada de uma gravidade silenciosa, é agudo. Como uma humanidade que ainda mal sabe se está sozinha no universo, poderá se preparar para o retorno ao convívio com civilizações que nunca deixaram de observar seus passos. O cenário está montado para um confronto entre a ignorância secular e a luz de uma verdade que não pode mais ser contida nas fronteiras de uma prisão planetária. No centro desse drama cósmico, encontramos a figura da humanidade terráquea, um mosaico de individualidades que, em tempos imemoriais, protagonizaram escolhas que as afastaram da harmonia universal. Esses seres, agora encarnados e desmemoriados de sua origem estelar, são os personagens principais de uma jornada de redenção e aprendizado. A narrativa destaca que a formação da humanidade não foi um processo puramente biológico ou aleatório, mas uma congregação planejada de espíritos que carregavam em si o peso de erros pretéritos. Há uma tensão inerente na psicologia humana, uma fragilidade que oscila entre a busca fervorosa pela fé e a entrega cega ao ceticismo materialista. Essa dualidade é o reflexo de uma alma que se sente prisioneira de uma sentença que não recorda ter recebido. As personagens desse cenário são homens e mulheres que, ao longo dos séculos, tentaram entender as mensagens e sinais que atravessavam as fronteiras de sua ilha cósmica. Muitos, dotados de uma sensibilidade aguçada, foram silenciados pela intolerância e pela ignorância de seus pares, perecendo em fogueiras de incompreensão apenas por insistirem que o todo não poderia se resumir ao que seus olhos físicos alcançavam. O conflito central é interno e coletivo, a luta contra o próprio orgulho e a resistência em aceitar que somos parte de algo muito maior. Além dos humanos, a narrativa aponta para figuras de autoridade cósmica, nomes que ecoam em antigas tradições religiosas e filosóficas, como responsáveis pelas decisões de isolamento. Existe uma menção a ordens emanadas por figuras que a mitologia e os textos sagrados chamam de criadores, seres que estabeleceram as regras dessa quarentena após episódios de rebelião e desvio de conduta espiritual. No entanto, por trás dessas decisões de caráter administrativo cósmico, atua uma espiritualidade maior, guiada por propósitos de amor e cura. O problema fundamental apresentado é a incapacidade da coletividade terrena de se perceber como uma unidade. Estamos divididos por fronteiras geográficas, barreiras culturais e sistemas de crenças conflitantes, enquanto o universo nos observa como uma única família em processo de maturação. Esse desenvolvimento inicial sinaliza que o tempo de agir como seres isolados está chegando ao fim.
A história começa a se mover na direção de uma necessidade inadiável de esclarecimento psicológico e espiritual. As obras e mensagens que agora surgem são tentativas de preparar o terreno para o que está por vir, como um guia que orienta um prisioneiro prestes a ser libertado após uma sentença de milênios. A transição não é apenas externa, mas exige uma profunda transformação íntima, um reconhecimento de que a liberdade real só vem com a responsabilidade e com o entendimento das leis de causa e efeito que regem a vida em todas as dimensões. À medida que a narrativa avança, as apostas aumentam e o ritmo da mudança se acelera. O conceito de unidade planetária deixa de ser uma abstração filosófica para se tornar uma necessidade pragmática de sobrevivência e evolução. O texto nos leva a refletir sobre a fricção constante entre o velho mundo de divisões e a nova era de integração que bate à porta. A tensão aumenta quando percebemos que a Terra não poderá ser reintegrada à convivência cósmica enquanto não houver um acordo mínimo de paz e unidade entre seus habitantes. O universo, em sua vasta organização, não reconhece governos isolados ou facções beligerantes como representantes legítimos de um planeta. Ele busca a voz da humanidade como um todo. A complexidade dessa situação é evidente. Como unir uma diversidade tão vasta de etnias, culturas e interesses políticos sem aniquilar as características únicas de cada povo. A narrativa propõe que a riqueza da Terra reside justamente nessa multiplicidade de padrões, uma diversidade que atrai o olhar amoroso de outras civilizações. No entanto, essa mesma diversidade tem sido usada como pretexto para conflitos e intolerância. Os taques emocionais e conceituais são elevados ao máximo quando se revela que o isolamento foi imposto para evitar que os eflúvios nocivos da humanidade contaminassem outros mundos em equilíbrio. Somos, de certa forma, vistos como uma civilização em estado de quarentena sanitária e espiritual. A urgência da situação é acentuada pela ideia de que vivemos o final dos tempos, um conceito que não remete à destruição física do mundo, mas ao encerramento de um ciclo de ignorância e afastamento. A pressão aumenta sobre a geração atual, pois é a ela que cabe a tarefa de quebrar os grilhões do passado e acenar com lenços brancos de paz para o conselho cósmico que governa este setor do universo. Cada decisão individual e coletiva agora ganha um peso redobrado. O momento exige uma escolha clara: persistir nas posturas infelizes do pretérito ou mergulhar na boa luta pela construção de uma consciência de cidadania planetária. Aqueles que escolherem o isolamento mental e a resistência ao progresso fraterno enfrentam a perspectiva de um novo exílio, sendo transferidos para mundos ainda mais adversos, onde terão que reaprender as lições de humildade que aqui negligenciaram. A momentum da história nos empurra para uma encruzilhada definitiva. Não há mais espaço para neutralidade passiva. O cenário global é varrido por uma onda vivificante de ideias que desafiam o status quo, forçando cada indivíduo a olhar para dentro e perguntar se está pronto para deixar de ser um prisioneiro de si mesmo para se tornar um cidadão do cosmos. O destino do planeta está suspenso por um fio de livre-arbítrio coletivo, e a transição, embora inevitável, promete testar a fibra moral e a resiliência de cada espírito reencarnado. A exploração profunda da alma humana diante dessa transição revela camadas de sofrimento e esperança entrelaçadas. A narrativa detalha o processo de reintegração comparando a saída de um cárcere isolado. Imagine alguém que passou décadas em uma cela, recebendo apenas fragmentos de informações sobre o mundo exterior. Ao ser libertado, esse indivíduo não apenas precisa aprender a caminhar em espaços abertos, mas necessita de um suporte psicológico imenso para lidar com uma realidade que superou em muito sua capacidade de compreensão durante o tempo de isolamento. Assim está a humanidade,
Nossa psicologia é frágil, nossos conceitos de ciência e espiritualidade ainda engatinham diante da tecnologia e da sabedoria que permeiam o universo. O desenvolvimento dessa ideia traz à tona a importância do esclarecimento. Não se trata apenas de receber naves espaciais ou sinais de rádio, mas de uma reforma íntima que permita o entendimento. O tom da história torna-se mais reflexivo e emocional ao abordar as civilizações que nos cercam. Elas não são vistas como invasoras ou observadoras indiferentes, mas como irmãos mais velhos que aguardam com paciência e amor o momento em que a Terra estará limpa o suficiente para o convívio fraterno. Há uma beleza trágica na constatação de que somos nós que mantemos as portas fechadas por meio do nosso orgulho e da nossa incapacidade de perdoar o passado. A narrativa tece símbolos de paz, como o gesto de acenar para o alto, não como um ato de adoração religiosa, mas como um sinal de prontidão diplomática cósmica. A diversidade racial e cultural da Terra é apresentada como um dos maiores tesouros do planeta. Um caldeamento de origens estelares que, se bem compreendido, faria da Terra uma joia na coroa da Via Láctea. A reflexão se aprofunda sobre a natureza dos governos humanos. Eles não precisam desaparecer, mas precisam convergir. A ideia de agir localmente, mas pensar globalmente, torna-se o mantra para a nova era. O texto sugere um sutil deslocamento na percepção do que significa ser um líder. A verdadeira liderança agora é aquela que prepara o povo para a cidadania cósmica. Existe um momento de realização silenciosa quando se percebe que a liberdade não virá de fora. Ela é o resultado de uma maturidade que começa no reconhecimento da própria ignorância. O ritmo da narração desacelera para permitir que o ouvinte sinta o peso da responsabilidade individual. Cada pensamento de ódio, cada ato de intolerância é um tijolo a mais na muralha que nos separa das estrelas. Por outro lado, cada gesto de concórdia é um passo em direção ao fim da quarentena. Esse estágio da jornada é marcado por uma sensibilidade quase poética, onde o sofrimento do passado é visto como o adubo para os frutos do futuro. A transição está ocorrendo agora nos detalhes sutis da mudança de consciência que começa a varrer o globo, preparando o terreno para eventos que em breve não poderão mais ser negados pelos sentidos físicos. Contudo, a jornada em direção à unidade planetária não é isenta de complicações profundas e contradições que testam a vontade humana. O surgimento de uma nova consciência de cidadania cósmica desperta, inevitavelmente, a resistência feroz daqueles que ainda estão arraigados aos valores transitórios e ao poder baseado no isolamento. A complicação surge quando olhamos para a estrutura atual do mundo. Um mosaico de governos, religiões e sistemas econômicos que, em grande parte, prosperam na divisão. Como conciliar a necessidade de uma representação planetária única com as ambições de chefes guerreiros e ditadores modernos, que, embora não usem mais armaduras medievais, ainda operam sob a lógica da dominação. A narrativa introduz a ideia de que muitos dos que detêm o poder ou influenciam as massas estão, na verdade, presos a inclinações equivocadas de um passado espiritual sombrio. Eles são os atores de um drama antigo que se recusa a sair de cena. A tensão aumenta quando se revela que milhões de indivíduos encarnados podem não atingir a condição mínima para permanecer na Terra após esse processo de transformação. Isso introduz um elemento de urgência e, de certa forma, de severidade na narrativa. O convívio com outros mundos não é um prêmio dado a qualquer custo, mas uma conquista de vibração e caráter. A contradição entre o desejo humano de salvação e a realidade da lei de causa e efeito torna-se um ponto de fricção doloroso. Não basta desejar a paz. É preciso vibrar na frequência da paz. A narrativa sugere que a intolerância é o vírus que mantém a quarentena ativa. Aqueles que persistem em criticar e sabotar o processo de união planetária, movidos por um orgulho empedernido, estão cavando o próprio destino longe deste orbe.
O conflito se aprofunda ao considerar que a própria espiritualidade superior permite que esses espíritos problemáticos desempenhem seus papéis até o último momento, para que o aprendizado seja completo. A resistência não vem apenas de forças externas, mas de vícios mentais profundamente arraigados que fazem com que a humanidade tema o novo e se apegue às correntes que aprendem. O teste é monumental. A geração atual é chamada a ser a ponte entre o passado de trevas e o futuro de luz, mas a estrutura dessa ponte é feita de escolhas morais difíceis. A incerteza sobre como o livre-arbítrio coletivo irá reagir a essas pressões cria um clima de suspense. Será que a humanidade conseguirá superar seus preconceitos milenares a tempo de evitar um novo ciclo de dor em ambientes ainda mais hostis? A tensão permanece não resolvida, impulsionando a história para o seu ponto de ruptura, onde a velha realidade terá que se curvar diante da força inexorável da evolução cósmica. O caminho para o clímax da transformação planetária é marcado por uma pressão crescente que parece emanar tanto do solo quanto das estrelas. O ritmo da narrativa acelera, refletindo a urgência de um tempo que se esgota. A ideia de que estamos vivendo o prelúdio da unidade ganha contornos de uma profecia que se materializa diante dos nossos olhos. O peso do que está para acontecer começa a ser sentido na instabilidade das instituições humanas e na inquietação das massas. Há um sentido de inevitabilidade. O processo de reintegração é descrito como uma onda vivificante que começa a varrer o planeta, e ninguém, por mais poderoso que seja, pode impedir o seu curso. A intensidade aumenta à medida que se torna claro que a Terra está passando por uma limpeza vibracional necessária para que os eflúvios nocivos do passado não contaminem o sistema maior. Cada indivíduo sente em seu âmago o chamado para uma escolha definitiva. A atmosfera é de uma expectativa eletrizante, como se o ar estivesse carregado de uma eletricidade estática vinda de esferas superiores. As comunicações espirituais e os sinais místicos tornam-se mais frequentes, servindo como faróis para aqueles que buscam a verdade em meio ao caos das transições. O foco volta-se para a necessidade de um acordo planetário, não necessariamente um governo mundial único que anule as culturas, mas uma convergência de propósitos em prol do bem comum e da representação perante o cosmos. A iminência desse acordo coloca em xeque todas as vaidades nacionais e egoísmos regionais. O destino de milhões está em jogo. A narrativa enfatiza que este não é apenas um evento político, mas uma transição de dimensões, onde a realidade física e a espiritual começam a se tocar de forma mais tangível. O cenário global é de uma beleza terrível, o brilho das novas ideias contrastando com a sombra das velhas estruturas que desmoronam. O peso da responsabilidade recai sobre os ombros de cada homem e mulher do presente, que são os arquitetos dessa transição. O sentimento de que o dia do juízo é, na verdade, um processo de autoseleção vibracional torna-se cristalino. O universo não está punindo a humanidade, mas permitindo que cada espírito encontre o lugar que condiz com sua própria luz ou sombra. A pressão para o despertar é máxima, e o silêncio do conselho cósmico parece ser um teste de maturidade para a raça humana. O momento de transição está a um passo de distância, e a sensação é de que a porta da prisão está prestes a se abrir, revelando uma claridade que pode tanto curar quanto cegar aqueles que não se prepararam. E então o momento crucial se manifesta. A percepção definitiva de que formamos uma só família cósmica congregada no continente americano, na Europa, na Ásia e em todos os cantos deste orbe. O clímax dessa revelação não ocorre com trombetas externas, mas com um abalo profundo nos alicerces da consciência coletiva. É o reconhecimento de que a cidadania planetária não é um sonho utópico, mas o único estado real de existência perante o universo.
Nesse ponto culminante, as barreiras da quarentena começam a se dissolver. A narrativa nos leva a experimentar a magnitude do encontro. Civilizações avançadas, que por milênios foram vistas como deuses ou mistérios, aproximam-se com a humildade de irmãos que vêm cooperar. O turning point ocorre quando o orgulho humano finalmente desmorona diante da vastidão e da beleza da fraternidade cósmica. Há uma cena simbólica de reintegração, onde os grilhões do passado, forjados na rebelião e no egoísmo, caem ao chão, transformando-se em poeira sob a luz de um novo solo espiritual. A Terra, por tanto tempo isolada em sua própria dor e intolerância, é oficialmente convidada a retomar seu lugar no Conselho dos Mundos. É um momento de intensidade emocional avassaladora, onde a dor de milênios de exílio é lavada por uma compreensão súbita e transformadora. Nunca estivemos verdadeiramente sozinhos, apenas cegos pela nossa própria recusa em ver. A revelação de que a diversidade racial e cultural, tantas vezes causa de guerras em solo latino-americano ou europeu, é na verdade a maior força do planeta, reinterpreta toda a história humana. A transição é marcada por uma clareza absoluta sobre o papel de cada indivíduo na manutenção dessa nova harmonia. O mestre dos mestres, acompanhado por mentores de diversos orbes, é visto não como uma figura distante de adoração, mas como o coordenador de um esforço redentor que agora atinge seu ápice. A quarentena acabou. O planeta respira um ar novo, livre dos eflúvios de ódio que o asfixiavam. Aqueles que conseguiram sintonizar sua vibração com essa nova realidade sentem uma expansão de consciência que redefine o que significa ser humano. O mundo não é mais uma ilha isolada, mas um porto vibrante conectado à rede infinita de vidas que povoam as galáxias. A transformação é irreversível e o choque da verdade produz uma mudança de trajetória que lança a humanidade em direção a um futuro que antes era apenas imaginado em sonhos de fé. As consequências imediatas dessa abertura são sentidas como um choque térmico na alma do planeta. O primeiro impacto é a dissolução das ilusões de separatividade. Aqueles que antes se viam como superiores ou isolados em suas crenças, enfrentam a realidade nua de que são apenas uma pequena parte de um todo incomensurável. Há um silêncio reverente que se espalha pelas cidades e campos, uma pausa necessária para que o peso dos acontecimentos seja assimilado. A real emoção deste momento é uma mistura de alívio profundo e uma certa melancolia pelo tempo perdido na ignorância. A sensação de liberdade é acompanhada pelo peso da responsabilidade. Agora que as paredes da prisão caíram, o que faremos com a nossa liberdade? A mudança situacional é drástica. As comunicações com outros mundos deixam de ser notícias místicas para se tornarem fatos concretos da vida cotidiana. No entanto, nem todos reagem com alegria. Há um vácuo deixado pelas velhas estruturas de poder que agora parecem obsoletas e patéticas. O mundo espiritual trabalha intensamente para acalmar os corações e mentes que estão em estado de choque, oferecendo um suporte psicológico que a humanidade nunca imaginou precisar. O ambiente vibracional da Terra começa a se sutilizar. Os eflúvios nocivos que antes pesavam sobre a atmosfera planetária começam a ser dissipados por correntes de energia vindas de esferas superiores, criando uma sensação de leveza que muitos confundem com uma paz angelical. É o início de uma nova forma de convivência, onde a diversidade é celebrada como uma riqueza estética e funcional. O espaço que antes era preenchido pelo medo do desconhecido agora é ocupado por uma curiosidade fraterna. As civilizações visitantes agem com uma discrição amorosa, permitindo que os habitantes da Terra processem a transição no seu próprio ritmo, sem pressões externas. É um tempo de reflexão profunda, onde cada pessoa olha para o vizinho e não vê mais um estrangeiro, mas um companheiro de exílio que também foi libertado. A poeira dos séculos de conflitos começa a assentar, permitindo que a visão do futuro se torne mais nítida.
O fôlego que o planeta toma agora é o de alguém que acaba de emergir de mergulho profundo em águas escuras, sentindo pela primeira vez o sol aquecer a pele. A pausa é necessária. É o intervalo sagrado entre o fim de uma era de trevas e o início de um milênio de luz. Com o passar do tempo, as resoluções mais profundas começam a se consolidar na estrutura social e espiritual do mundo. A transformação interna dos indivíduos reflete-se em uma nova organização planetária. O conceito de cidadania cósmica deixa de ser uma teoria para se tornar a base de todos os acordos humanos. A lição central que emerge desse processo é que a verdadeira unidade não exige uniformidade, mas sim uma harmonia de propósitos. As transformações externas são visíveis na forma como os recursos são compartilhados e como os conflitos são resolvidos por meio do discernimento e da fraternidade, em vez da força bruta. A reintegração trouxe consigo uma nova psicologia, baseada no entendimento de que cada ato individual reverbera em toda a rede cósmica. A Terra está sendo reurbanizada espiritualmente, com a remoção sistemática das influências do passado que ainda tentavam se agarrar à matéria. O destino daqueles que não conseguiram se adaptar a essa nova frequência é narrado com uma compaixão austera. Eles foram conduzidos a outros berços, onde as condições de vida refletem seu estágio atual de desenvolvimento, permitindo que a Terra siga seu curso de ascensão. Essa separação não é um castigo, mas uma lei natural de afinidade. A humanidade remanescente vive um estado de gratidão contínua, compreendendo que a dor do exílio foi o que forjou a resiliência necessária para o momento presente. A transformação é tanto tecnológica quanto moral. O acesso a novos conhecimentos siderais é equilibrado por um senso ético que impede seu uso destrutivo. A transição para o fechamento desse ciclo ocorre de forma suave e natural, como o amadurecer de um fruto que finalmente está pronto para ser colhido. As cicatrizes do passado de intolerância começam a desaparecer, substituídas por uma pele nova de compreensão e paz. O planeta tornou-se, finalmente, a casa de oração para todos os povos e um centro de intercâmbio para todas as raças. A sensação de estar em casa no universo é o maior presente que a reintegração trouxe. O isolamento terminou não porque as barreiras externas foram removidas, mas porque a barreira interna do egoísmo foi superada pela maioria. O assentamento emocional após a tempestade da transição traz uma serenidade que a humanidade nunca conheceu em sua história registrada. O caminho para a plenitude está aberto, e o passo seguinte é o início de uma jornada que nos levará além de todas as fronteiras imagináveis. Ao sintetizar os fios dessa vasta tapeçaria, percebe-se que a história da Terra é a história de um triunfo do espírito sobre a matéria densa e o isolamento. A jornada desde a noite dos milênios até a aurora da unidade planetária revela que cada desafio enfrentado pela humanidade foi uma etapa preparatória para sua maior glória. O significado filosófico desse percurso reside na compreensão de que somos todos herdeiros das estrelas, temporariamente esquecidos de nossa linhagem real para que pudéssemos aprender as virtudes da humildade e da fraternidade no campo das provas terrestres. A ideia de que a Terra é uma unidade cósmica é o ponto de convergência de todas as reflexões. Não a nós e eles, apenas uma vasta família universal em diferentes estágios de crescimento. A diversidade que antes causava estranheza é agora celebrada como a assinatura divina da multiplicidade na unidade. A narrativa nos ensina que a reintegração não é apenas um evento externo de contato com extraterrestres, mas a reconexão da humanidade com sua própria essência espiritual divina. O prelúdio da unidade que vivemos agora é o alicerce para as gerações futuras, que olharão para o passado de conflitos com a mesma curiosidade que temos hoje por civilizações primitivas. O conhecimento místico do passado encontrou seu lugar nos padrões da nova ciência,
unindo mente e coração em uma síntese perfeita. A luta contra o orgulho e a intolerância foi o bom combate que permitiu a colheita desses frutos de paz. A reflexão final aponta para o fato de que a transição foi facilitada por aqueles que, em todas as épocas, mantiveram a fé em algo maior, pagando com a vida pela insistência na verdade. Hoje, essa verdade é o ar que respiramos. A humanidade terráquea, antes um grupo de exilados problemáticos, tornou-se uma comunidade de colaboradores conscientes na obra da criação. O sentido de propósito é renovado. Não vivemos apenas para nós mesmos, mas para contribuir com o aspecto global do universo. O aprendizado foi árduo, mas a redenção é completa. A semente da fraternidade, plantada há milênios pela espiritualidade maior, floresceu e transformou o planeta azul em um farol de esperança para outros mundos que ainda enfrentam suas próprias quarentenas. A síntese final é uma celebração da vida e da capacidade infinita de renovação que existe em cada átomo da criação. Concluímos esta jornada com a imagem de um mundo que finalmente se reconhece como parte integrante do cosmos. O silêncio da noite já não é mais motivo de medo ou solidão, mas um convite para o diálogo com as estrelas. A mensagem final é de uma satisfação emocional e intelectual profunda. A Terra superou sua fase de isolamento e agora caminha, lado a lado, com seus irmãos de outros orbes. O Mestre dos Mestres, cuja luz guiou os passos da humanidade nos momentos mais sombrios, é o símbolo dessa unidade alcançada. O esforço redentor de milênios valeu a pena. A lição que fica para cada um de nós é que a evolução é inexorável, mas a suavidade do caminho depende do nosso livre-arbítrio e da nossa disposição para o amor fraterno. Os lenços brancos de paz, antes apenas um gesto de esperança, agora representam a realidade de uma diplomacia cósmica estabelecida. Que esta reflexão permaneça como uma luz em nossos corações, lembrando-nos de que somos cidadãos do infinito em constante curso de evolução. O futuro planetário, que antes era um sonho acalentado na fé, transformou-se no presente vibrante que agora habitamos. Não há mais fronteiras que nos separem, pois a maior delas, a fronteira mental, foi derrubada pela força da verdade e da caridade. O convite é para que continuemos a expandir nossa consciência, agindo localmente com amor e pensando globalmente com sabedoria, preparando o terreno para que as próximas gerações herdem um mundo onde a fraternidade seja a única lei. A reintegração cósmica é, acima de tudo, o retorno do filho pródigo ao seio da família universal. O planeta azul brilha agora com uma luz renovada, uma luz que conta a história de uma rebelião que terminou em redenção e de um isolamento que resultou em uma união indestrutível. Que a paz e a concórdia nos guiem por todos os milênios que virão, e que possamos sempre dar as boas-vindas àqueles que, em nome da fraternidade, vêm cooperar conosco. A saga da Terra é uma ode à resiliência do espírito e à beleza infinita do plano divino, que nunca abandona nenhuma de suas criaturas, por mais distantes que elas pareçam estar. A unidade planetária é o nosso destino, e esse destino agora é realidade.